Nesta noite, que parece ser tão comum, na verdade, a sua vida toca a eternidade. A palavra de Deus vem ao seu encontro, dividindo tudo o que se foi em um horizonte à frente, pela graça de Deus, sem fim, até a eternidade. Noite espetacular, porque a palavra de Deus lhe encontra onde você está. Hoje nós vamos olhar e ouvir o texto de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, segundo evangelho, segundo livro do Novo Testamento. Marcos, palavra do Senhor para nós nesta noite, capítulo 1. Vamos ler dos versos 14 até o verso 20. Do verso 14 até o verso 20, Marcos 1. Palavra do Senhor, na voz do escritor, do evangelista Marcos, proclamando a verdade de Cristo, a obra e a mensagem dele. Ouçamos a palavra. E neste momento, então, cada um de nós, tem o coração totalmente aberto à palavra. Diz assim a narrativa: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. O verso 15 diz, o Senhor Jesus Cristo falando: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. No verso 17, dirigindo-se aos irmãos pescadores, Simão e André, ele diz: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Apolo 8, em 1968, foi aquela espaçonave que foi até a Lua, levando astronautas pela primeira vez. Não aterrizaram na Lua, fariam isto nas próximas viagens. Mas deram a volta por detrás da Lua, isto é, a Lua ficou entre eles e a Terra. E eu me lembro disto quando eu era criança e ouvindo sobre esse fenômeno. E durante, então, por volta de 15 minutos, a comunicação entre eles e a Terra, ou entre eles e o Centro de Comunicações da cidade de Houston, Texas, foi cortada completamente. Não havia como se falar com eles, nem eles falar com os controladores aqui na Terra. E achei aquilo tremendo e fiquei imaginando como é que deve ser isto. Deve ser os 15 minutos mais longos que já existiram na face da Terra. E eu fiquei imaginando se eu estivesse no lugar deles.
Não havia como chamar e não havia ninguém chamado. Apolo 13, mais tarde, teve um acidente no espaço, um tubo de oxigênio explodiu, danificou a espaçonave, momento de emergência, e veio a voz do astronauta chamando Houston, dizendo: Houston, temos um problema. Podia chamar, podia apelar e podia ouvir, mas estes, durante 15 minutos, entregues a si mesmos, não há como contatar, não podem ouvir nenhum chamado, ficava apenas aquele som estático, aquele barulho, aquele ruído, e nada mais. Imagine comigo como é o pensamento de garoto. Se realmente tivesse um problema sério lá, se realmente algo acontecesse, eles não saíssem de trás da lua, algo novo, ninguém fez aquilo antes, o que é que tem lá, o que é que não tem? Qual a situação, qual seria a situação deles? Ou nada aconteceu? Qual é a situação deles? O que representa isto? Representa a experiência mais desoladora da vida. Nenhum chamado, nenhum contato. Ninguém para se apelar, ninguém se importando, ninguém dando esperança, dando direção. Estamos em contato, haveremos de voltar, haveremos de encontrar nossos familiares. Existir é desolador se não houver um chamado. Passados 15 minutos, numa segunda tentativa, Houston chama astronautas Apolo 8 e eles respondem: Apolo 8, Houston, o contato é estabelecido, houve um chamado, tudo mudou. Se não houver um chamado, é desolador. Ninguém lhe chama, ninguém entra em contato com você, ninguém para lhe dar esperança, como um náufrago numa ilha deserta, sozinho. É desolador. Mas quando nós lemos esse texto nos diz que há um chamado. Há um chamado que é o chamado dos chamados. A vida se move pelo chamado. Nós acordamos, levantamos, trabalhamos, vamos para cá e para lá. O que é que nos move? Chamado. Mas esta verdade que nós somos movidos pelo chamado é algo muito mais fundamental e precisamos entender e prestar atenção no fato de que o chamado é aquilo que movimenta as nossas vidas. Saiba que a vida se move pelo chamado. O escritor russo, renomado escritor Fyodor Dostoiévski, no século XIX, na sua também renomada obra Irmãos Karamazov, a obra onde ele trabalha naquela novela, aquele drama, as questões existenciais, história da nossa existência, as questões mais profundas. Ele coloca muito bem essa questão quando ele diz o seguinte, ele escreve: o segredo de ser um ser humano não é apenas viver, mas viver para algo definido, sem a firme noção sobre para que se está vivendo. O ser humano não aceitará a vida e destruirá a si mesmo. A vida se move pelo chamado. Há chamados e nós nos movemos. Mas é preciso atentar para a essência do chamado.
esta dimensão que nos move e ver para onde devemos caminhar. Todos seguem um chamado. Nós nos movemos porque nós temos um chamado. Todos nós. Não há ser humano que não se mova por um chamado. O chamado, então, é crucial para o valor da vida. Porque se eu me movo por um chamado, a vida vai ter um valor definido de acordo com o chamado que eu escuto, obedeço, atendo. É preciso, então, prestar muita atenção no fato de que a vida se move por um chamado. Então, a questão não é se você tem um chamado. Todos nós nos movemos, a vida se move por chamados. A questão é o que chamado move a sua vida. Hoje, a sua existência é movida por qual chamado? Que voz você escuta? Então é preciso identificar isto, porque o chamado está aí, e você está seguindo. E talvez você nem identificou que voz que me move, que mensagem que me motiva, que me direciona. É preciso identificar. Você conhece o seu chamado? Você conhece? E identificando é preciso ir mais longe. É preciso avaliar esse chamado. Agora sei qual é o meu chamado. Eu sei o que é que me tira da cama todas as manhãs. É um chamado que justifica. Porque o valor da vida, a razão da vida depende do chamado que me move todos os dias e nos anos da existência. E o chamado que eu estou ouvindo, e agora eu sei qual é, identifiquei, é um chamado que vale a pena. Vale a pena atendê-lo. Que chamado é esse? O que ele promete, o que ele pode entregar? Você tem avaliado? Será que você já sabe qual é e está avaliando? É preciso avaliar o seu chamado, porque ele está aí e todos se movem com ele. A questão então é, não se há um chamado, mas qual é? E qual é o valor desse chamado? Porque o valor dele será o valor da sua existência. Então, qual é o valor desse chamado? Qual é a competência do meu chamado? É um chamado que realmente é competente para eu atender? É competente para eu entregar toda a minha vida a esse chamado? Esse chamado é adequado para eu colocar tudo o que eu sou nele e responder a ele? Ou não? Há chamados diversos, as pessoas todas são movidas por chamados, e há chamados variados. Elas não identificaram, e por isso não avaliaram, mas estão atrás de algum chamado, estão atendendo algum chamado, e há diversos tipos. Há chamados pequenos, e a maior parte das pessoas estão atendendo chamados pequenos, chamados menores do que a vida, menores do que as questões mais profundas da vida, as questões basilares. Chamados pequenos. Chamados pequenos que muitas vezes fazem parte da nossa vida. São legítimos, mas não servem para serem o chamado. O chamado. E há chamados vazios. Nem são pequenos, são vazios. Quantas pessoas indo atrás de chamados vazios, terrivelmente vazios, se movem atrás de um chamado que nada é. Chamados que são vazios, chamados sem nenhuma dimensão que justifique. Fator crucial é identificar quem está fazendo o chamado, então. O chamado que você segue vem de quem? Pode vir de movimentos, de coisas, ou de pessoas.
Quem é que está lhe chamando? E isto vai lhe ajudar a identificar e avaliar. É pequeno para a minha vida. É vazio. De onde vem esse chamado que me movimenta toda manhã? Seria a vaidade do mundo? Seria o consumismo? Seria a inveja, a competição material? Seria a luxúria? O que é que me move? Seria o meu ego? Seria outro ser humano que é igual eu, limitado, falho, e eu permiti que ele se tornasse o meu chamado, a razão da minha existência, a música que me faz marchar. É preciso edificar. A verdade é que, avaliando a competência do chamado, nós todos precisamos de um chamado transcendente, um chamado maior do que a vida, um chamado maior do que nossas limitações, nossas fraquezas, nossas imperfeições, um chamado maior do que a morte, um chamado maior do que essa existência nossa, tão pequena e onde nós não encontramos as respostas que nosso espírito pede. Haveria esse chamado. Esse chamado adequado, esse chamado realmente competente para um ser humano atender e se nortear por ele e colocar todos os outros chamados pequenos alinhados com ele. Há esse chamado. Onde está esse chamado? Há um chamado, sim. Há um chamado adequado. Há um chamado maior. O Senhor Jesus Cristo disse lá à volta do mar da Galileia: segue-me, segue-me. O chamado está aí, tem estado aí. E enquanto Deus permitir a história deste mundo em nossas vidas, o chamado estará aí. Há um chamado maior. Mas será que eu estou ouvindo, eu estou atentando para esse chamado, estou prestando atenção no chamado maior? Ou ignoro, ou recuso e estou com chamados pequenos e vazios? Há um chamado maior. Você está atentando? Está atentando mesmo? Segue-me, disse Jesus Cristo. Deus revelado em Cristo. Segue-me. O Deus revelado nas Escrituras é um Deus que chama. Aliás, a própria palavra de Deus, por exemplo, em Hebreus, o livro de Hebreus, no Novo Testamento, diz que o nosso Deus é um Deus que fala. E tem falado na história. Não tem nos deixado entregues atrás da lua da nossa existência e nos deixado sem nenhuma comunicação com Ele. Deus tem estado em contato com o ser humano desde o princípio. O nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus da comunicação. Aliás, Ele é o Deus que a Bíblia diz, em essência, é amor. Por isso é um Deus da comunicação. Amor envolve a comunicação. Nosso Deus é essencialmente um Deus, então, que fala. E tem falado em amor. Lá no Gênesis, quando o ser humano dá as costas a Deus, pratica o primeiro pecado que é o pecado fundamental, dá as costas a Deus, dizendo: Deus, eu vou agora ser um autônomo, eu vou projetar meus caminhos, não mais o Senhor vai dirigir, vai dizer o que faço e o que eu não faço, o que é o certo ou errado para mim. Naquele momento que o ser humano toma essa atitude, esse ser humano que tinha um contato com Deus muito íntimo, ao perceber o que fez, vê a dimensão do problema e se esconde. Diz o texto de Gênesis capítulo 13 que o ser humano se esconde. E escondido naquele jardim onde Deus o colocou, ele ouve uma voz ecoar por aquele jardim todo.
alta e clara: onde está você? O Deus que chama. E esta voz tem ecoado através dos séculos. E de uma forma especial, conforme essa voz que sempre chamou, também anunciou, Deus vem nesse chamado maravilhoso em Jesus Cristo. E agora, tomando a forma humana, para nos falar muito de perto, andando entre nós, como um de nós. À volta do mar da Galileia, ele diz: segue-me, segue-me. Um Deus que vai atrás, um Deus que chama. E através do seu ministério, seus anos, 3 anos de atividade, revelando a si mesmo então e se apresentando como Deus entre nós, o Messias, muitas vezes Cristo manifestou o chamado de Deus para nós. Mateus capítulo 11, ele diz: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e oprimidos. Vinde a mim. O chamado maior tem sido dado. Nenhum de nós pode dizer: não sei por que Deus não me chama, por que Deus não me chama. Deus precisa chamar, Deus tem chamado. Essa é a grande verdade. Jesus Cristo diz: segue-me. E note que quando ele se aproxima desses discípulos, o chamado dele é de autoridade. Ele não diz: considere-me seguir, dá uma estudada aí na situação, você teria interesse em me seguir? Segue-me. É a voz de Deus. Deus que sabe o que nós precisamos e eu envio o chamado que nós precisamos atender. Não é o chamado para ser avaliado por nós e ser discutido por nós. É o chamado que Deus sabe que não é para ser discutido, porque ele é necessário, não podemos viver sem ele. Segue-me, segue-me. De autoridade, mas um chamado de graça. Segue-me. Você, ser humano, na sua imperfeição, longe de mim, na sua fraqueza, na sua necessidade, eu o recebo, eu o perdoo, eu lhe mostro o caminho. Vem, segue-me. É o chamado de Deus. A questão, então, toda é se há resposta. Há resposta ou não há resposta? Esse chamado está diante de cada um de nós. Mas é um chamado impactador, um impacto tremendo. Se eu e você atender, grande a transformação e a mudança. Mas a questão é, qual é a sua resposta? Você tem dito sim? Aqueles discípulos atenderam imediatamente. Os 4, 2 chamados, 2 irmãos, os 4 atenderam. É preciso atender o chamado transformador, impactador, porque atender o chamado de Deus não é como atender os chamados pequenos, que talvez você tenha ouvido até os vazios. Não, é o chamado de Deus. Por isso, quando esse chamado chegar à sua vida e você responder, tremendo ao impacto, nada haverá de impactá-lo mais do que isso, mas de forma maravilhosa. Você precisa atender o chamado. Deus tem falado, Deus tem chamado. O problema não é se Deus chama, o problema é, você atende? Um amigo falou para o outro: eu não aguento mais a minha esposa. Ela está dizendo, furiosa, que quando ela me chama e fala comigo, eu não atendo. O amigo, então, perguntou a ele: ela disse isso? Ele respondeu: não sei, não prestei atenção. É preciso ouvir. A questão não é se há o chamado. A questão é, estou ouvindo e atendendo. O problema não está com Deus, o problema está com você.
Por que as coisas estão como estão? Deus é o problema. Deus não é o problema, é você. Os meus chamados do mundo são maravilhosos. São pequenos, mas é esses que eu quero. Não culpe a Deus. Deus tem dito que você precisa de um outro chamado. Precisa do chamado dele, ele tem chamado. A questão é, você tem respondido? O chamado de Deus. Deus em Cristo diz, segue-me, segue-me. Cristo diz, preste bem atenção, segue-me. É um chamado exclusivo. Jesus Cristo não diz, olha, há muitos chamados neste mundo, são muito bons, há outros como eu por aí, então siga o meu ou siga o do outro, mas siga um. Na verdade, todos são muito bons, levam a Deus. Não, seguem-me, a minha pessoa. É um chamado certo, é um sonido definido, que quem não atende é porque não quer. A confusão não está em Deus, em Cristo e no chamado. Se há confusão, está na atitude do ser humano, na sua atitude. Porque é fácil, claro, é simples e direto e exclusivo. É este e somente este. Quem você vai seguir? Deus em Cristo. E mais ninguém. E é suficiente. Não precisa de mais nada. É um chamado exclusivo. Um chamado para seguir. Seguir a Cristo. O que está envolvido aí? Seguir a Cristo. Como posso eu atender o chamado de Deus? Sou devedor. Está me chamando porque eu não segui após ele. Segui meus próprios caminhos e os chamados pequenos e vazios do mundo. Sou um rebelde, sou um inconformado com o chamado e a pessoa de Deus. Como posso segui-lo? É o chamado de Deus em Cristo, segue-me. Então é o chamado do Salvador. Aquele que vai à cruz. Segui-lo é ir com ele à cruz, porque na cruz ele toma toda a nossa culpa e distância de Deus. E a pena merecida. E tudo isto cai sobre ele naquela morte terrível. Ali então o Salvador torna possível seguir e seguir a Deus eternamente. Porque há perdão absoluto, mas ali também, então, nós nos encontramos não somente com o Salvador, nós não seguimos apenas o Salvador, mas o Senhor também. Senhor das nossas vidas. E ali, então, atendemos o chamado, porque não somente somos livres da vida antiga e da culpa dela e das garras dela, longe de Deus, mas agora perdoados, então, tendo um novo Senhor, Ele, aquele que nos chama e nós atendemos, é o nosso Senhor, é o Deus eterno, tem uma vida nova, uma nova forma de viver. Segue-me. Seguir o Senhor e Salvador. Segue-me. É um compromisso, envolve um compromisso. É um chamado que transforma e impacta-nos completamente. Lá está Pedro e André, seu irmão, estão pescando, são pescadores, têm um empreendimento de pesca. O Senhor diz, segue-me. Diz o texto que eles deixam tudo e seguem ao Senhor. Alguns que o Senhor chamou nos seus dias, deixaram profissão, até a cidade onde moravam. Outros que o Senhor chamou naqueles dias, não deixaram profissão, nem a casa deles. Aliás, há casos quando Jesus até diz, volte para os seus. O que é que está envolvido no chamado do Senhor? O que está envolvido no chamado do Senhor, o chamado de Deus em Cristo, é uma mudança radical, onde Deus vai dizer o que fica na minha vida e o que não fica na minha vida. Vai dizer para mim, o meu plano para você é este, o meu plano para você é este. Seguir o chamado, atender o chamado, é estar de coração aberto para aquilo que Deus tem para mim. No encontro da cruz, Ele é o meu Senhor, Ele agora diz qual é a direção da minha existência, do meu caminho. E Ele diz para mim, isto não serve mais para você.
Isto não coaduna com o meu plano para você. Deixe isto. E há muitas coisas que precisamos abandonar e algumas coisas são preciosas. Os outros 2 irmãos, João e Tiago, deixaram a empresa com seu pai, diz o texto, e foram. Sobre Pedro e seu irmão André, não sabemos. Mudança radical. Venham após mim, farei de vocês pescadores de homens. O que é que você teria que deixar hoje para atender o chamado de Jesus Cristo? Você está pronto a fazer isso? Deus tem algum problema, eu não entendo Deus. Deus tem um chamado claro. A questão é qual a sua resposta. A questão é se você está pronta a atender esse chamado de forma resoluta, absoluta. Atender de tal forma que qualquer outro chamado não interfira mais na sua vida com ele. Esse é o problema. O problema não é Deus. O que é que Deus quer de você? O que precisa deixar? Atitudes do coração, chamados, outros chamados que têm tomado o primeiro lugar não poderiam estar lá. Não é Deus falando, não é Deus chamando, é o mundo. Pessoas, outros seres humanos, competições, ambições, vaidades, prazeres. O que é que tem tomado o lugar do chamado de Deus e impede você de um atender resoluto? Por que tantas pessoas se dizem cristãs, estão na igreja e a vida continua como está? Porque não atenderam realmente o chamado do Senhor, porque o chamado do Senhor é radical. Nada mais haverá de dizer o caminho para onde eu vou, como devo viver. Por isso, crentes tantas vezes vivem uma vida tão desestruturada, com tantas questões não vencidas, porque não atenderam realmente o chamado. Atenderam com qualificações, com resguardos. É preciso abrir o coração e ouvir o Senhor, o que é que o Senhor tem para mim, qual é o seu chamado para mim, não mais a voz do mundo. E se alguma coisa do mundo será atendida se estiver alinhado com a voz do Senhor. Não mais a voz do marketing. Não mais as competições mundanas. Mas o Senhor, se Ele me levar para longe até da minha profissão e cidade, eu vou. Se Ele me deixar na minha casa, minha profissão será diferente. Agora estarei naquela profissão porque o Senhor me chamou para lá, e não porque minha ambição me colocou naquela profissão, não porque minha vaidade me colocou naquela profissão, não porque o mundo me disse para ficar ali. Se eu ficar na minha casa, no meu automóvel, não é porque eu sou um consumista de primeira e o marketing disse que eu tinha que ter aquele automóvel. E eu fui ter a casa que impressionasse mais os outros. Não, eu estou nesta casa, esse automóvel, porque Deus me colocou aqui. Entendi um lugar para tudo isso na minha vida, à luz da vontade de Deus. Aquelas coisas que não convêm mais, que são contra o Senhor. As minhas atitudes e escolhas, os caminhos do mal. Tudo isto tem que morrer, porque agora eu ouço o chamado de Deus. Os vícios haverão de ir embora. Minha vida desarrumada diante de Deus, não importa o preço, eu vou seguir agora. É um chamado transformador, radical em propósito, sigam-me. E de abrangência total, a vida mexe com toda a nossa vida. E há um realinhamento de tudo que nós somos com isto. Sim, isto vai bater de frente com muita gente. Vai bater de frente com familiares. Certamente Pedro e André ouviram algumas coisas de alguns familiares. Vai bater de frente com amigos. Há um realinhamento. Esse chamado abrange toda a minha vida, ele é pleno e total. E há um propósito maior nisso. Como não trazer alguns momentos de conflitos com aqueles que estão à nossa volta? Nós marchávamos numa direção, nós marchávamos numa toada e agora não marchamos mais. Irão questionar. E muitos não irão gostar porque marchavam ao nosso lado no pelotão do mundo.
E agora, como não marchamos na mesma cadência mais, isso haverá de irritar, isso haverá de incomodar. Ah, mas eu estou ouvindo agora uma outra fanfarra. Vocês estão ouvindo a fanfarra do mundo, eu ouço a fanfarra celestial. Nada me segura mais, eu sei qual é o meu passo. Identifiquei, avaliei, ouvi lá da margem da Galileia o eco que já começou em Gênesis. Sigam-me. Ouvi a voz do Senhor. Ouço o chamado. Ouço o chamado. Kierkegaard foi um filósofo cristão da Dinamarca, nascido em Copenhague, século XIX. Um pensador que lutou muito com essa questão dessa entrega, de encontrar realmente o sentido e nesse atender esse chamado, mas numa experiência pessoal, até intimista, de verdade. Ele muito escreveu, mas há uma frase dele que é muito útil e de grande auxílio neste momento, quando nós consideramos a chamada do Senhor, siga-me. Kierkegaard escreveu assim: a questão é entender a mim mesmo, ver o que Deus realmente quer que eu faça. A questão é encontrar a verdade. Encontrar a verdade que seja a verdade para mim. Encontrar a ideia pela qual eu possa viver e morrer. Onde você vai encontrar isso se não for no chamado de Jesus Cristo, Deus em Cristo? Os pequenos chamados do mundo e os chamados vazios jamais podem responder a essa dimensão. E enquanto não encontramos, enquanto não atendemos, grande é o sofrimento, a desestrutura, a confusão de vida. Há de chegar um momento quando largaremos todas as redes e marcharemos após o Senhor. Que seja esta noite. Porque Deus chamaria. Porque Deus chamaria. É porque é um Deus de amor e graça. E Ele conhece melhor do que nós mesmos conhecemos a nossa necessidade do chamado dEle. E Ele vem com um chamado que é propício a nós. Um chamado manifesto pela cruz. Um chamado que estende a mão ao pecador. Ao tolo pecador longe dEle. Deus chama porque é uma necessidade. É um chamado maravilhoso. Venha após mim. Versos que nós lemos, o Senhor Jesus Cristo, antes de chamar, Ele diz: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas, boas notícias no Evangelho. Deus nos chama para o seu reino. Pela reconciliação da cruz, Cristo na cruz, passarmos a sermos cidadãos do reino de Deus e não mais cidadãos do reino do mundo. Cidadãos de um reino eterno, de um reino com Deus. O chamado de Cristo, segue-me. É um chamado que nos transforma, então, em agentes deste reino, sim, mas primeiramente nos torna súditos do grande Rei, o Rei eterno, nosso Deus glorioso. A Ele todo louvor. Ele é a razão da nossa existência. Qual é a sua resposta ao chamado? Ele está no ar. Sigam-me. Qual é a sua resposta? Vamos orar, vamos à presença do Senhor.